Oi, eu sou Fernanda Delgado, professora e pesquisadora da FGV Energia, e essa é a minha coluna na EPBR. A cada 15 dias você vai me ouvir falar de petropolítica. Deixe seu recado aqui para mim e me diz o que você quer escutar que eu fale aqui na coluna, e eu vou gostar de saber o que você quer ouvir aqui dos assuntos de petropolítica. Bom, essa semana eu trouxe para vocês as eleições americanas, claro, né? E o que impacta na agenda climática e na agenda energética, né, dos Estados Unidos e o que reverbera isso aqui para o Brasil. Então, a gente vai falar do novo governo americano e a pauta energética e climática nacional e internacional, né? Que a gente tem um novo governo nos Estados Unidos, isso a gente já sabe, né? Joe Biden tomou posse como 46º presidente americano no dia 20 de janeiro. A posse foi precedida, né, de um período muito conturbado. A extrema-direita tumultuou muito, né, por causa dos resultados das eleições. De todos os problemas gerados na pauta energética e ambiental deixados pelo governo Trump, a gente já sabe todos esses problemas também, né? Trump rompeu com o Acordo de Paris, atrasou o cumprimento das metas americanas, gerando uma série de reverberações negativas para vários países, dando um exemplo muito negativo em relação à agenda climática, como vocês também já sabem. Com Trump foram modificadas, cortadas, alteradas ou anuladas aproximadamente 125 regulamentações ambientais. As condições de trabalho dentro das agências ambientais dedicadas a temas dessa natureza foram tão negativas que centenas de técnicos abandonaram seus postos de trabalho. Um relatório do governo americano indica que aproximadamente 700 pessoas abandonaram seus trabalhos nessas agências. Praticamente todos os órgãos federais americanos têm alguma relação com climate ou energy, né, de alguma forma. E nessas posições, Biden e Harris estão nomeando pessoas em posições estratégicas com algum background ambiental, em uma jogada muito interessante para o meio ambiente. O trabalho de Joe Biden e Kamala Harris não será nada fácil. Reverter as ações que beneficiaram mineradoras, empresas de extração de mineral e que geraram milhares de empregos e movimentaram uma enorme quantidade de capital, certamente vai ser um desafio. Nos primeiros dias do governo Biden-Harris, né, e como eles estão se referindo, né, Biden-Harris, o que dá um destaque muito importante para a vice-presidente, eles já anunciaram uma série de medidas referentes à pauta energética e ambiental, buscando reverter o que Trump reverteu, que havia sido feito do governo Obama, e também para trazer o eixo das discussões energéticas da Europa para a América, calcados nos 2 trilhões de dólares de investimentos que Joe Biden prometeu, especialmente convertidos, né, que devem ser investidos em veículos elétricos, energia eólica, eficiência energética e principalmente pesquisa. Uma das principais preocupações desse novo governo vai ser retomar o Acordo de Paris, como eu falei, e não só retomar, mas restabelecer uma posição de liderança norte-americana. Para os Estados Unidos interessa sentar à mesa como um país líder, estabelecer uma posição de destaque, reverter os 4 anos perdidos de uma posição hegemônica dentro do acordo e trazer para 2025 o que eram as metas de 2030. Importa mencionar que esse governo vai ter muita dificuldade de consenso entre os partidos. Apesar da recente maioria democrata agora no Senado, não vai ser fácil obter consenso para uma legislação abrangente imediatamente. Questões como o preço das emissões de carbono, que precisam de consenso entre partidos, estados, cidades e muitas vezes oposições do governo federal, vão ser de difícil negociação, mas Biden e Harris já sabem disso. Uma outra pauta muito complexa também vai ser a questão dos investimentos e investimentos em infraestrutura de energia. Investimentos aí que vão incluir o sistema elétrico, infraestrutura necessária para toda a gestão de carbono, né, em grande escala e também para todo o desenvolvimento multissetorial do uso do hidrogênio também. A dúvida que fica, né, e todo o segmento discute, é de onde vão vir esses investimentos. As
palavras de ordem do início do governo Biden-Harris são ações corajosas, senso de urgência, enormes mudanças a caminho e sem tempo a perder. Bem, no setor de óleo e gás, né, que é sempre o foco da análise nossa de petropolítica, as iniciativas do governo não são muito entusiasmantes. Para começar, Biden e Harris suspenderam a construção do oleoduto Keystone, deixando canadenses, né, da província de Alberta na mão. Isso deixa em suspenso uma série de empregos, tanto para canadenses quanto para americanos, e ameaça, né, aquela região, principalmente em relação a investimentos. Biden decretou também uma moratória de 60 dias em relação à emissão de contratos de arrendamento de petróleo e gás que afetem áreas federais. Relacionado a minerais, extração mineral também e água, né? Trata-se de uma medida temporária, é bom observar, e não tem impacto nas atividades de curto prazo, já que os produtores acumularam uma série de licenças para poderem ir trabalhando. Então, não tem exatamente nenhuma implicação no curto prazo. Entretanto, fica um espectro em relação a que todo o programa de governo relacionado ao setor petrolífero deve ser revisitado durante o governo Biden-Harris, inclusive com a possibilidade de uma revisão para cima, ou seja, de aumento dos royalties e o fim do subsídio para combustíveis fósseis já agora em 2022. Esse anúncio gerou um certo temor no mercado, né, em relação a preços, em relação aos produtores de shale gas, por exemplo, né, que são muito sensíveis às oscilações de preços, mas passados alguns dias desses anúncios ainda não tivemos nenhuma reverberação muito grande dentro do mercado. Aqui no Brasil, o que foi analisado, né, é que as posturas do governo brasileiro em relação ao clima, em relação ao meio ambiente, em relação à Amazônia, né, por exemplo, podem atrapalhar um pouco o setor de óleo e gás, fazendo um pushing back dessas empresas petrolíferas, como eu falei, em especial a devastação da região amazônica, né, e em relação às metas apresentadas pelo governo brasileiro na Convenção do Clima. Entretanto, né, é bom lembrar que o setor petrolífero brasileiro, a gente faz uma leitura de que ele se comporta de uma maneira apolítica. Ele funciona de uma maneira um pouco descolada dessas decisões políticas, e o Brasil se mantém, e os investimentos, essa pauta de investimentos das empresas de petróleo se mantém olhando o Brasil ainda como um hotspot desses investimentos. Observemos, né? Por outro lado, ainda no setor de óleo e gás, a falta de urgência, né, em suspender as sanções do Irã e um impulso para maiores gastos fiscais apoiam uma visão que podem aumentar os preços do petróleo. Alguns analistas acreditam que políticas para apoiar essa demanda de energia, né, mas restringindo a produção de hidrocarbonetos, ou seja, políticas de incremento fiscal, mas que restringam a produção de hidrocarbonetos, né, aumentem custos de financiamento, aumentem custos de perfuração e podem gerar algum tipo de pressão inflacionária nos próximos anos. Em uma entrevista recente, Ernest Moniz, que foi secretário de Energia do governo Obama, ele falou que acredita que Biden ordenará que todas as agências reguladoras financeiras divulguem, né, o seu risco climático corporativo como de alguma forma de alta prioridade, né, reforçando o que os bancos privados, os investidores, já fazem em termos de movimento ambiental, social e de governança corporativa. Alguns analistas também colocam que os planos de alívio dos impactos econômicos causados pela Covid-19, que nos Estados Unidos são estimados em $1 trilhão, aliados aos investimentos em energias renováveis anunciados pelo governo e os aumentos disponíveis, né, os aumentos das receitas disponíveis dos gastos do governo, ainda façam aumentar o consumo de energia e, por conseguinte, o consumo de petróleo antes de uma redução desse consumo que é o esperado pelo governo. Então, pressão inflacionária e aumento da demanda de energia ainda são esperados antes que se comece
uma redução efetiva, que é o objetivo do governo Biden. Esse aquecimento econômico e energético, né, aliados aí uma implementação rápida da vacinação, que é o que se espera, aceleraria a recuperação do consumo de combustíveis de aviação, que foi o que mais sentiu, o que teve a sua maior queda de consumo durante a pandemia e o que responde por mais da metade da demanda perdida de petróleo. John Kerry, o ex-secretário de Estado, enviado especial dos Estados Unidos para o Fórum Econômico Mundial há 2 semanas atrás, ele afirmou que os Estados Unidos vão estabelecer um plano para o fim do financiamento internacional aos investimentos em combustíveis em combustíveis fósseis com recursos públicos. O ex-secretário também afirmou, né, em uma entrevista, que o governo Biden pretende interpor oferta de políticas públicas marítimas para a exploração de petróleo e, ao invés disso, ele conceder licenças para espaços de instalação de parques eólicos. De qualquer forma, ainda é cedo, né, para a gente fazer conjecturas mais profundas em relação às posturas do governo Biden-Harris, até que todas as cadeiras do governo, as cadeiras mais estratégicas desse governo, sejam ocupadas, sejam efetivamente nomeadas, se estabeleça aí um diálogo mais efetivo entre Estados Unidos e Brasil. E a ideia é que esse governo americano, um governo mais multilateral, um governo mais racional, com uma agenda mais cooperativa do ponto de vista das relações internacionais, restabeleça contornos diferentes para a relação Brasil-Estados Unidos e, quem sabe, também para a relação Brasil com o resto do mundo. Bem, essa foi uma análise inicial dos primeiros dias do governo Biden-Harris em relação à sua agenda energética e climática. Eu sou Fernanda Delgado, professora da FGV Energia, e essa é a minha coluna na EPBR. Deixa seu comentário aqui que eu vou gostar muito de saber. Obrigada.